fora, não. Este é o momento em que elas vão aprender do Senhor aonde elas estão. As professoras têm toda uma temática para passar para elas, e assim elas vão aprender quem é o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar aqui na frente essa grande amiga que nós temos, essa grande pregadora, grande mulher de Deus, pastora Francislene, vem aqui trazer a palavra do Senhor para nós, e nós sabemos que é bênção, e que desde já o Senhor já tem falado conosco. Quem crê que o Senhor já está falando com você aí, dá um glória a Deus. Estamos muito, mas muito felizes da vida da irmã Cida estar aqui nessa noite. Só ela sabe o que ela passou. Estive na casa dela contando para nós. Logo mais vai contar o testemunho aqui para a gente, em nome de Jesus. Dito assim, também nós oramos pelas outras pessoas. Final do culto, nós vamos orar pelas outras pessoas que estão acamadas. Zânia está precisando muito da nossa oração, e nós vamos orar em nome de Jesus. Pastora, que Deus te use. Deixa eu ver se ligou aqui. Aí. Deus te use em nome de Jesus, como sempre. Deixa Deus te usar. Paz seja com todos, boa noite. Irmãos, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Eu gostaria de ler com os irmãos esse texto, essa porção da palavra, de Mateus capítulo 21, do verso 28 ao verso 32. Essa não é a palavra da pregação de hoje, mas é uma palavra que o Espírito Santo tem me direcionado para deixar aqui para você, nessa noite. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28, a parábola dos dois filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: Primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Eu gostaria de deixar essa palavra e depois eu quero conversar sobre isso. Mas a porção da palavra do Senhor que tem enchido meu coração nesse tempo é sobre Esther. Eu acredito que você já tem ouvido falar sobre a rainha Esther, uma menina que era órfã e que foi cuidada por um homem chamado Mordecai. E eu gostaria de ler com você alguns versículos a partir do capítulo 4. O livro de Esther, irmãos, é antes do livro de Jó. Aí tem Salmos, antes de Salmos tem o livro de Jó, e antes de Jó tem o livro de Esther. E antes de Esther tem Neemias. Então é Esther, capítulo 4, versículo 1. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Então as servas de Esther e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e
que se vestisse, mas ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai, junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse à parte de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e, na sua presença, lhe suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou a Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem disso, que qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que se respondesse a Ester: não pense que porque você está no palácio, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. Deus nosso Pai, nós adoramos mais uma vez ao Senhor. Nós te damos graças pela tua palavra. Senhor, nós reconhecemos que o Senhor vive e reina. Nós reconhecemos a soberania do Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, o Pai amoroso, o Deus de toda consolação. Senhor, Tu és a nossa esperança, e o Senhor é também o Deus de Ester. O Deus, Pai, que cuidou daquela mulher. O Deus que conduziu aquela mulher para salvamento e livramento do Teu povo, num tempo estratégico, num lugar certo, Pai. Porque tudo que o Senhor faz é certeiro, tudo que o Senhor faz é com propósito, tudo que o Senhor faz, Pai, é para suscitar vida, restauração, salvação, cura, livramento, libertação. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor ressuscita sonhos. Pai, essa noite eu peço que o Senhor levante Ester no nosso meio. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor levante Mordecais. Pai, nessa noite eu peço que o Senhor levante e venha prover livramento para o teu povo. Senhor, provê livramento. Muda decretos e sentenças de morte. Revoga, Senhor. Senhor, nós nos colocamos em oração intercessória. Nós nos colocamos em clamor. Nós nos colocamos, ó Pai, em fé, em reverência ao Senhor, reconhecendo, ó Pai, que o céu governa, reconhecendo que o Senhor governa, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor está acima. Pai, nós não queremos ser dominados e controlados pela nossa dor, pelas tristezas, pelas agruras da jornada, mas nós queremos, Pai, ser conhecidos como um povo que busca, que clama a Tua presença, e que é visitado pela Tua presença, e que é consolado pela Tua presença. Não um povo, Pai, que é conhecido porque é vencido pela dor. Pai, recebe o meu louvor e a minha adoração. Pai, eu nada sou. Espírito Santo de Deus me ensina. Espírito Santo de Deus me ensina. Me ensina, Espírito Santo. Me conduz nesta noite. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E a certeza que temos que precisamos muito do Senhor. Por isso nós oramos no nome de Jesus. Podeis assentar. Irmãos, eu quero começar essa noite com esse texto poderoso da palavra de Deus, quando Jesus tenta passar uma palavra muito poderosa, um ensinamento muito poderoso, uma admoestação, um comando, uma palavra de conhecimento
para aquele povo daquela época e para nós hoje. E havia 2 filhos. E aqui todo mundo é filho. Eu sou filha, hoje é aniversário até da minha mãe. Você é filho também. E quando Jesus usava parábolas, ele falava de coisas que são familiares para nós. E ser filho é familiar, porque nós somos filhos. Mas Jesus fala que havia esses 2 filhos e que o pai falou: meu filho, preciso de você. Amanhã eu vou para o trabalho e eu preciso que você me ajude. E o filho foi o super sincero, o super descompromissado, super individualista, o ensimesmado, o que só pensa em si, no seu bem-estar. E ele falou: não vou. Pai, não vou. Não conta comigo. Não conta comigo, não é meu dom, não é o que eu gosto de fazer. Não vou com o senhor. E o pai chegou para o outro filho e falou: meu filho, amanhã eu preciso de ajuda no trabalho. E falou: pai, estou do seu lado, irei com o senhor. Vou te ajudar, pai, na programação dos jovens, sábado, dia 17 de maio. Estou contextualizando a palavra. Mas ele não foi. E Jesus faz uma pergunta para eles: qual dos 2 fez, que obedeceu, que agradou a Deus? O que falou que não ia, mas tinha uma palavrinha, ele arrependeu. Ah, irmãos, o arrependimento é uma chave que move o céu. O arrependimento é uma chave que abre o favor de Deus. E aquele filho que falou que não ia, mas ele pensou, ele arrependeu e foi, ele agradou o pai. E aí Jesus vem de uma maneira certeira e fala: os publicanos, que era um povo naquela época mal visto, e as prostitutas, que a gente conhece bem, né? Que hoje a gente chama profissionais do sexo, elas vos precedem no reino de Deus. Por quê? Porque elas ouvem como nós ouvimos, mas elas recebem a palavra. Elas veem a palavra confrontar o próprio coração e elas começam a se ver no espelho. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem esse poder de penetrar dentro de nós e nos fazer confrontar com o nosso coração. E gera nessas pessoas que para nós é gente que não tem jeito, gera arrependimento. E Jesus fala isso para aquele povo. Irmãos, era como se mexesse num vespeiro. Você já viu uma casinha de marimbondo? Cheia de marimbondo, você cutucar lá? Foi isso que Jesus fazia quando ele confrontava os religiosos e as pessoas que conheciam a palavra, que ouviam a palavra, que sabia de cor a palavra, que citava a palavra, mas aquela palavra, aquela mente, aquele coração já estava cauterizado e não gerava arrependimento, e não gerava olhos molhados, e não gerava um confronto no coração. E o desejo de Deus para nós, para mim e para você, é nos dar um coração novo. E Deus fala isso para Ezequiel, ele fala: Ezequiel, eu darei para o meu povo um espírito novo, um coração novo. Eu trocarei o coração de pedra, eu darei um coração de carne, eu darei um coração ensinável, eu darei um coração que aprende, que assimila, que reconhece, que me percebe a minha santidade, mas que se percebe na sua necessidade de mim. Essa é a primeira palavra que eu gostaria de deixar para você. Mas voltando aqui para Rainha Esther é uma menina que ela era órfã.
Eu não sei se aqui dentro da igreja tem alguém que é órfão, de pai, de mãe. Mas a rainha Esther é uma menina que ela passou por dores. Mas as dores, as calamidades, as perdas, as tragédias que ela passou, não deixaram ela presa na dor. Igreja, Deus não quer mais que você fique preso na dor e nem eu. Porque a nossa dor não pode nos definir. E como nós superamos, e como nós vivemos, e como nós sobrevivemos, e como nós não deixamos as coisas externas da nossa vida, os ais, as dores, as ausências, nos paralisar aqui dentro, com a presença de Deus. Buscando a presença de Deus, você está no lugar certo, vindo para a casa de Deus. Buscar a Deus com o povo de Deus, com a comunidade, com os irmãos, buscando força, chamando a presença, se fortalecendo na presença. E eu estava ali sentado, eu estou lembrando, e depois eu até quero ir embora ouvindo essa música. Ana Paula Valadão, o Espírito Santo fez ela compor uma música. A maioria das músicas que ela compõe são vales que ela passa, depressão, tristeza, opressão, e aí nasce daquilo que ela está vivendo, nasce o consolo. Por quê? Porque Deus chamou ela para consolar com a consolação que ela recebeu, e Deus chamou você para consolar com a consolação que você recebe de Deus. E ela fala assim: então, quando eu estou na presença, eu já não vejo mais as minhas imperfeições. Eu só vejo a glória. E eu sei que me ama. Ele me ama. Igreja, Deus te ama. Deus te ama. E Deus não abre mão de você. Não existe vale profundo que Deus não possa alcançar uma pessoa. Não existe causa impossível. O poder de Deus, irmãos, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a intimidade, a amizade, a dependência, estar na presença de Deus nos capacita a viver esses dias. A esses dias de dores. Esses dias de caminhos de agruras. E Deus chama Esther. Esther fica sem os pais, mas Deus levanta o Mordecai na vida dela. Deus já levantou o Mordecai na minha vida e na sua vida. Deus levanta. Você pode depois pensar e ver que em momentos pontuais da sua vida, Deus levantou alguém para cuidar de você. Cuidou de você através de alguém. Teve misericórdia de você através de alguém. Sabe por quê? Porque em muitos momentos Deus se manifesta na minha vida e na sua vida através do cuidado que as pessoas têm conosco. E Mordecai, ele motiva Esther. Mordecai investe em Esther. Mordecai não era uma pessoa opressora. Uma pessoa que tolhia a liberdade, claro, não, você é minha, você vai ficar aqui comigo, você não vai sair daqui, eu vou te super proteger, não. Mordecai criou Esther para Deus. E chega um momento que Deus permite acontecer uma circunstância, e a circunstância que acontece é uma rainha, que se achava, porque ela era bonita. A Bíblia diz que Vasti ou Vasti era uma rainha linda. Mas um dia o rei manda chamar ela num banquete. Gente, talvez até ela tinha um motivo para não ir. Talvez estava todo mundo tonto, os homens inconvenientes. Talvez ela quis se poupar, mas ela não obedeceu que o marido dela, que era o rei, o comando que ele deu. Ela não foi. E o rei, ela não apareceu, o rei se sentiu o quê?
desrespeitado. E teve gente para falar: rei, o senhor não pode deixar passar isso? O que essa rainha, o que os povos, qual é o exemplo que a Vasti está dando para as outras esposas de não obedecer seu comando? Vai ficar ruim para o senhor, mexeu com o ego dele. Irmãos, nós temos que ter um cuidado com as palavras que a gente credibiliza. Nós temos que ter cuidado com os conselhos que nós aceitamos, porque muda o curso da nossa vida totalmente. Tem coisa que a gente não ia passar, mas a gente escuta e vai naquele conselho e a nossa história vai por caminhos, por lugares que não iria, se a gente não tivesse ouvido aquele conselho, aceitado. O rei falou: não, eu vou destituir essa mulher. Eu aprendo aqui uma coisa. Irmãos, nós temos que ter tanto cuidado. Sabe por quê? Porque tem coisa que não volta. A gente vive a vida assim. Não, nós não podemos, irmão, nós temos que ser sóbrio. Nós temos que ser prudente. Nós temos que levar a vida a sério, o que a gente fala. As escolhas, nós precisamos apresentar para Deus. Por que, Francis Lane, apresentar para Deus? Porque dos homens é a preparação do coração, mas do Senhor a resposta. A gente planeja as coisas, mas a gente precisa apresentar para o Senhor. E Ele que vai nos dar a direção. É Ele que vai dar o sim, ou não, ou espere. E Esther, e aí aquela rainha destituída, e o rei falou: agora eu preciso arrumar pretendentes. E chamou as meninas, e aí chegou a vez do propósito de Deus começar a se cumprir no povo, na vida, na história do povo de Deus. Sabe por quê? Porque a bênção que Deus tem para nós não é uma bênção egoísta. É uma bênção que abençoa a nossa casa, o nosso esposo, ou quem é homem, a esposa, os filhos, a igreja, a comunidade, e glorifica a Deus. E aí trouxeram moças bonitas e a Esther veio. Primeiro, uma das coisas que eu quero pontuar aqui: você cria os seus filhos para Deus ou para você? A gente não pode prender nossos filhos emocionalmente achando que eles são incapazes, que eles não dão conta. Nós precisamos liberar eles dentro de nós, emocionalmente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala sim do lado de fora, mas do lado de dentro a gente fala não. Do lado de fora a gente está dando todo apoio, mas do lado de dentro nós estamos sabotando. Mordecai não sabotou, falou: Esther, vai, minha filha, vai, porque Deus tem algo para você nisso. E ela foi. E sabe o que aconteceu? A Esther, todo mundo gostou do jeito dela. Todo mundo gostou da maneira como ela era. E aí ela ficou submissa àquele tratamento de beleza, aquele tempo, confinado naquele lugar. Irmãos, não é porque a gente é povo de Deus que nós estamos ilesos dos processos, não. Muitas vezes a gente acha que a gente é povo de Deus, nós não vamos passar certas coisas. Não é verdade, irmãos, nós somos humanos. Esther estava lá, tendo o mesmo tratamento das outras moças. Chegou o dia dela comparecer diante do rei. Aí o Espírito Santo de Deus fez o que ela não podia fazer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que conforme o querer de Deus, Deus inclina o coração dos reis. Então Deus inclinou o coração de Assuero para que ele pudesse simpatizar com Esther, gostar dela. Ele se apegou a ela. Ele já tinha estado com tantas mulheres, mas ele se apegou a Esther. E tem um versículo que muitas moças usam em convite de casamento, que fala assim, que ele amou Esther mais do que as outras mulheres e colocou a coroa na sua cabeça. Ele fez rainha. Deu a ela honra.
e ela se torna esposa. O tempo passa. Irmãos, nós não podemos esquecer de quem nós somos. Nós não podemos esquecer de onde nós viemos. Nós não podemos esquecer do que Deus fez por nós. O tempo passa. E surge contra um povo de Deus uma trama diabólica, muito diabólica. Porque quem estava em volta do rei começou a bajular o ego dele. Só que não queria paparicar o rei, queria armar laço para o povo de Deus. E falou: rei, o senhor tem autoridade, o senhor é importante, então nós vamos fazer um decreto para matar o povo de Deus. Aqueles judeus, um povo esquisito, um povo que não tem a consideração pelo senhor como o senhor merece, presta culto a outro Deus. E o rei ficou todo, inchado, ficou todo... E aí o rei permitiu, irmãos. Irmãos, tem coisas que nós não podemos permitir, pastor, e é difícil. Ele permitiu, ele se deixou levar. Se deixou levar. E eles deram vazão ao plano, que era o quê? Matar o povo de Deus. Só que existia uma menina, uma mulher, dentro do palácio, que era do povo de Deus, que estava lá dentro. E o rei não sabia. Sabe por quê? Porque Esther não falava demais. Ah, irmãos, tem tanta bênção que eu já perdi, porque eu falo demais. Será que você é como eu, que já perdeu bênção ali, estava na hora de tomar posse, mas falou demais. Passou. Esther não. Esther guardou que ela era do povo de Deus. Mordecai fica sabendo, e ele é um homem simples. Aparentemente, um homem insignificante. Um homem que não tinha status. Um homem do povo. Mas ele era um homem que temia a Deus. Ele era um homem de oração, ele era um homem de visão espiritual, ele era um homem de discernimento. Ele percebia o que ninguém percebia. Porque o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. O homem natural, não. O homem carnal, não. Mas Mordecai viu que ali tinha algo para destruição. E aí ele foi aonde? Na Esther. Só que ele ficou alarmado. Ele não mascarou, ele não escondeu. Ele saiu gritando. Ele foi para a porta do palácio. E chegou lá, a Esther ficou sabendo, ela não podia sair. Ela não saiu, mas ela mandou os empregados. E aí teve um eunuco que conversou com ele. E Mordecai pediu ajuda para Esther, porque a Esther tinha acesso ao rei. E só o rei que podia revogar. E a Esther recebe aquele recado. E eu quero parar e quero falar uma coisa aqui. Você é um mensageiro leal? Você é um mensageiro leal? Provérbios fala que a gente tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente manda pessoas entregar recado e a pessoa não é um mensageiro leal. O negócio vai truncado. Você leva o recado e você se prejudica pela pessoa que você manda levar o recado. Então, vigia. Mas voltando aqui para a história, o eunuco chegou e contou a história para Esther. E a Esther falou, olha, não posso fazer nada. Aqui é o seguinte, eu só vou quando eu sou chamada. Eu tenho acesso ao rei, mas eu não vou ultrapassar limites. Eu não posso fazer nada. Ela se eximiu, dentro da lei, dentro do costume, dentro da cultura. O eunuco foi lá no Mordecai e levou uma roupa para ele. Ele falou assim, eu não vou mascarar. Eu não vou mascarar se a história é de perigo, iminente morte, iminente destruição, iminente ruína. Eu não vou mascarar. Eu não vou vestir uma roupa de festa. Eu não vou ficar satisfeito com esse presente real, não vou.
Ele não aceitou, ele não se conformou. O apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo: mas não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes, para ter paz, a gente faz guerra. Às vezes, para ter paz, a gente confronta. Às vezes, para ter paz, a gente fala a verdade. Vai ficar... Não vai gostar. Vai ser igual o boldo, que é amargoso. Igual o giló, amargoso, mas é o que sara. Ele falou: não. Avisa para Esther que agora não é hora de vestir roupa de festa, não. Agora é hora de humilhar na presença de Deus. Agora é hora de começar com oração. E eu quero que você leve uma pergunta retórica para ela. Será que não foi para esse tempo, agora, que Deus te levantou? E fala mais outra coisa para ela. Fala para ela que ela acha que se ela for covarde, ela falar: não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou esposa do rei, isso não vai respingar em mim. Ele falou: fala para ela que se ela não posicionar, Deus levanta outra pessoa. Deus levanta. E vai ter livramento. E vai ter cura. E vai ter salvamento. O que vai ter aqui na igreja hoje. Livramento, salvamento, cura. Posicionamento de Deus. E aí, porque ela não vai ficar isenta. Não vai. E isso vai recair sobre ela e a casa dos seus pais. Os pais já tinham até morrido, sobre a descendência que ainda restava. O eunuco falou para a rainha. Esse eunuco era uma boa pessoa, porque ele entregava os recados certinho. E a Esther podia ter ficado brava. A Esther podia ser uma pessoa ingrata, de pensar assim: já cheguei tão alto, não preciso do Mordecai mais não. Eu já fui órfã, já cuidou de mim, já deu. Hoje eu sou mulher do monarca. Hoje eu sou rainha. Esse homem é caduco, está velho. Ela não fez isso. Ela ouviu. E ela deu crédito. E ela falou para o eunuco assim: fala para ele conclamar o povo e orar. Fala para o Mordecai procurar o povo, ir nos lugares e proclamar jejum, proclamar clamor, oração, propósito com Deus, vigilância, porque eu me posiciono. Eu vou lutar contra a maré, eu vou além. Eu vou me fortalecer através da intercessão do meu povo, da unidade do povo, do propósito do povo de salvação, e eu vou falar com o rei, mesmo que seja para morrer. Você faria isso? Talvez você fale: faria. Mas vamos trazer. Você posiciona lá no seu serviço? Você posiciona quando todo mundo burla as leis, burla os impostos, faz todo mundo a mesma coisa? Ou você se posiciona? Você posiciona na sua casa? Você posiciona no meio dos seus parentes? Você posiciona? Ou você fala: não, eu quero ser aceito, eu quero ficar bem com todo mundo, eu não quero conflito, não. A Esther posicionou. E ela também pôs o pano de saco. Ela também chamou os empregados dela e falou: gente, eu preciso de ajuda. Gente, a causa é difícil. Me ajuda a orar? Vamos fazer jejum? Vamos pôr pano de saco? Irmãos, a gente não faz nada sozinho. A gente não faz nada sozinho, a gente precisa de ajuda.
A gente precisa de ouvir as pessoas, a gente precisa de gente que confronta a gente precisa de gente diferente, a gente precisa de gente que está vendo um lado que nós não estamos vendo, a gente precisa de gente que tem experiência, a gente precisa de gente que vê e fala, isso aqui tem jeito de arapuca, isso aqui tem jeito de laço do passarinheiro, vigia. E ela orou, e ela foi, se apresentou diante do rei. O Mordecai obedeceu ela, olha que coisa linda, gente. Ele cuidou dela, ela se tornou rainha. Ele falou, manda ela posicionar, porque Deus vai livrar o povo e vai Deus não agrada o posicionamento dela e ela vai sofrer os reflexos da omissão. Mas quando ela assumiu a posição, ele obedeceu o que ela falou, porque ela não mandou orar, ela não mandou conclamar o povo, o Mordecai obedeceu. Está vendo? A troca. Irmão, pastor, tem gente que você tenta, mas não tem reciprocidade, não tem confiabilidade, não tem verdade. É uma mão única, é só uma via. Você tenta investir, mas Esther e Mordecai não. Ela obedeceu, ela refletiu, ela mudou, ela arrependeu, ela posicionou diferente. E o Mordecai obedeceu o que ela falou. E ela chegou diante do rei. Quando ela chegou diante do rei, ela não foi de pano de saco. Ela foi arrumada. Irmãos, cada lugar que a gente está, tem um código de conduta. Naquela hora com o rei, ela não podia ir de coitadinha. Ela tinha que se banhar, se perfumar, se vestir. Agora, quando ela estava na presença de Deus chorando, foi de pano de saco. Quando o rei olhou, o rei estendeu o cetro. O que você precisa que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores estenda o cetro para você? Que não tem jeito de mudar, mas ele, como ele é o rei, ele pode mudar. Por isso, irmãos, que nós precisamos orar. Por isso, irmãos, que nós precisamos posicionar naquilo que Deus nos deu. Porque o que Deus nos deu já é suficiente. E aí o rei estendeu o cetro. E ela soube lidar com aquela situação. Eu vou parar por aqui, mas o texto continua. E ela teve a forma de lidar. Ela não foi precipitada. Teve um tempo e Deus revogou a destruição para o povo dele, através da vida da Esther. Então Deus levou aquela menina para morar no palácio, para submeter o tratamento do palácio, para ficar calada sem mostrar a origem dela. Não perguntaram, ela ficou calada. A partir de hoje, vamos aprender com os nossos erros? Aonde a gente está falando, vamos calar? Vamos pedir para o Senhor? Vamos entrar na presença de Deus nessa guerra da gente calar e não revelar o que não é para ser revelado. Porque tem a hora certa da gente revelar. E teve a hora certa que ela revelou para o rei dela, para o Assuero. E Deus deu vitória para o povo. Deus já sabia, meu irmão, Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresas. Deus vai agindo, Deus vai direcionando. Algo que vai acontecer, Deus já prepara as pessoas. Deus prepara a pessoa para operar. Deus prepara a pessoa para assinar a caneta com a liberação do encaminhamento. Deus, Ele vai preparando as coisas. A gente nem sabe,
Mas Deus já prepara, porque o nosso Deus não dorme. O nosso Deus não cochila. O nosso Deus, Ele está atento ao clamor, à necessidade do seu povo. Então é um exemplo lindo aqui de Esther, que ela arrependeu de ter falado, não, eu não me posiciono. O Mordecai foi firme, confrontou ela, e ela arrependeu e mudou. O que é que eu preciso arrepender? O que é que eu preciso rever? O que é que eu preciso reconsiderar para ser bênção na minha vida e para que eu seja um instrumento de Deus para abençoar as vidas? Essa história, irmãos, tem a ver com mutualidade, com uns aos outros, da gente cuidar uns dos outros. Deus cuidou do seu povo através de Esther, da órfã. A órfã que precisava ser cuidada, Deus usou ela depois para cuidar do seu povo. Só Deus que faz isso. Só Deus que faz isso. Ela podia ter ficado presa nas dores dela, nas feridas dela, nas ausências dela. Mas Deus não quer que nós ficamos presos na nossa dor, na nossa ausência. Deus quer que a gente busque a face dEle e que a gente viva, apesar da dor, apesar da limitação, apesar das ausências. Por quê? Porque a presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, como diz Ana Paula Valadão, eu não vejo mais as minhas imperfeições. Eu não vejo mais as minhas ausências, eu só vejo a glória. E sei que Ele me ama. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu não sei quanto tempo, mas a palavra que eu tinha é essa. Mas eu quero dar um testemunho aqui. Quantos jovens tem dentro dessa igreja hoje, solteiros? Levanta a mão para mim. Jovens, adolescentes. Eu chorei muito segunda-feira, muito, porque eu vi o testemunho de um homem que era um presbítero da Assembleia de Deus. E ele estava no trabalho, como você que deve trabalhar, e ele passou por um problema muito difícil, e ele estava muito triste, ele estava muito abatido, ele estava muito vulnerável. E os colegas de serviço falaram, fulano, a gente sabe que você é cristão, mas nós não queremos deixar você sozinho, vamos com a gente, toda sexta-noite nós vamos para um happy hour, nós vamos para um bar, nós vamos para um lugar, e aí a gente relaxa. Você é cristão, você não vai beber, mas vai com a gente. E ele foi. Chegou lá, ele sentiu o cheiro da bebida, os amigos, porque tem amigo que é inconveniente, né? Pôs bebida junto com refrigerante. Quando ele viu, ele já tinha bebido e ele acordou no outro dia num prostíbulo. Ele acordou todo atordoado, porque o vinho faz isso, a bebida forte faz isso. E aí quando ele acordou, o diabo soprou no ouvido dele assim, caiu! Espírito de acusação, porque o diabo ele faz isso. Nos acusa. E aí ele ficou assim, ele tinha um dinheiro no bolso, ele foi para Rondonópolis, na rodoviária de Rondonópolis, pegou um ônibus e foi para Goiânia. E lá ele ficou mendigando 3 anos. Só que Deus não abria a mão dele. Um dia, vai um pastor, um menino de 19 anos, fazer um trabalho nas ruas. E aí ele chega com lanche, com pão, com leite, entra numa casa feita de papel e ele dá o alimento para o senhor lá, o homem barbudo, fedendo a álcool etílico, fedendo a bebida. E aí o homem fica olhando para ele e ele falando, Jesus salva, Jesus te ama, Jesus quer te libertar. E aí ele olhou para o homem e falou assim, pode comer. Ele falou, não, eu não vou comer enquanto você não acabar de falar, jovem, 19 anos. Ele falou assim, pode comer, porque a sua necessidade de comida é maior, né? Ele falou, não, antes de eu comer eu quero dar graças.
eu quero te convidar a partir de hoje, da gente resgatar valores. De todas as vezes que a gente for comer, a gente dá graças. Amém, irmãos? A gente dá graças. E ele deu graças, e esse pastor falou que foi uma oração linda, uma das orações mais lindas. E aí ele contou essa história. E aí ele pensou, eu preciso ajudar esse soldado ferido. E ele conseguiu uma clínica e internou esse homem. Passaram-se 3 dias, ele chegou na clínica, o homem tinha morrido. E foi levado pelo IML como uma pessoa indigente. A família, quando ele caiu, ele não voltou para casa. Então a mulher não sabe se ele morreu, os filhos. Irmãos, uma atitude de sair do serviço, entristecido e sentar na mesa que não era para sentar, ouvir o conselho que não era para ouvir, ele destruiu a vida dele, mas Deus não abriu mão dele. A graça de Deus que nós cantamos aqui hoje, foi lá e alcançou ele através desse pastor, que na época tinha 19 anos. E aí ele chorou muito, ele foi para a rodoviária e começou a esmurrar a árvore lá da rodoviária, e falando, Deus, eu não pude ajudar um soldado ferido. E o Espírito Santo falou para ele, fale para as pessoas que Deus não abre mão delas. Eu até escrevi isso no meu Instagram, está lá. As frases eu pus entre aspas. E ele falou, fale para as pessoas. Irmãos, eu não sei onde você foi, mas a mão de Deus vai lá e te alcança. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou a dívida. A nota promissória foi rasgada. Quem é novo aqui não sabe o que é nota promissória. Quem é mais velho sabe. Jesus rasgou a nota promissória. Então, pecado, a gente arrepende, confessa e prossegue. A gente não foge. A gente não entra no cativeiro da culpa que o diabo quer jogar em nós. De ficar soprando no nosso ouvido. E aí o Espírito Santo falou para ele assim, quando você chegar no céu, eu te apresento o seu amigo. Deus usou aquele pastor de 19 anos para resgatar aquele homem foi morar com Jesus. Eu não conheço a sua história. Não desista. Não pare. Ore. Se posicione. Se coloque. Retorne. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Aonde Ele te colocou. Deus vai fazer na vida das pessoas, mas é através da Francis Lene, é através da pastora Danúbia, é através do pastor Carlos, é através de cada um de nós. Ele quer fazer. Ele quer alcançar. Então, irmãos, é muito forte. Basta a gente ouvir, crer, arrepender, confessar e mudar. Levanta e continua. Amém? Não fica preso no que o inimigo sopra no seu ouvido. Porque para nós há perdão, para nós há graça, para nós há misericórdia. O Salmo 147, ele diz que Deus se agrada daqueles que o temem e daqueles que esperam na sua misericórdia. Amém? Pai, eu te agradeço pelo pastor Carlos, te agradeço pela pastora Danúbia, eu te agradeço pela Laura. Senhor, cobre essa família com teu sangue, que o teu servo receba renovo, que o teu servo receba, Pai, aquilo que só o Senhor pode dar para ele, para sua esposa, para sua filha, para sua casa. E que o Senhor abençoe esta igreja, Pai, que essa igreja esteja crescendo. Venha o crescimento, alarga as fronteiras. Pai, abençoa, prospera o trabalho, o empenho que o pastor tem trazido aqui para a igreja com tanta excelência, com tanto cuidado. Levanta vidas, Pai, para abençoar o teu servo, a casa do teu servo, Pai. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por esta igreja e peço que o teu Espírito Santo cure, liberte, restaure, em nome de Jesus.